Somos autênticos perante nós mesmos ou costumamos nos autoenganar? Conseguimos discernir a realidade dos fatos neste mundo de aparências? Estabelecemos relações sinceras perante os entes queridos e nos círculos sociais? Vixe, essas são algumas das questões centrais tratadas no livro Autenticidade Consciencial. O autor, Tony Moscovi, está aqui ao meu lado para falar sobre isso. Tudo bem, Tony? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, querido. Eu estou aqui indignado não, assim, surpresa com o tamanho do livro. Porque nós, pelo jeito, então, temos muito o que discutir, né? Mas o que é autenticidade consciencial? Então, consciencial. Isso, eu coloquei esse tema consciencial para chamar a atenção que é da nossa consciência, da nossa pessoa, da nossa personalidade. Então, veja bem, a autenticidade consciencial é você, eu, todos nós, sermos capazes de expressarmos aquilo que realmente nós temos dentro da nossa consciência, da nossa personalidade. Só que tem uma questão, muitos de nós não conhecemos ainda de fato quem nós somos. Nós temos muito pouco conhecimento, ou muito pouco autoconhecimento. Por isso que no livro a ideia é a gente poder fazer um trabalho de autopesquisa, ou seja, a pessoa começar a estudar ela mesma, com detalhes, e ela conhecer tanto os pontos fortes, fracos, talentos, dificuldades, e ela começar a se familiarizar com a própria realidade que ela tem dela, para ela poder colocar isso em movimento na vida e poder dar uma guinada para melhor na vida dela. Então, o primeiro passo para a gente ter um autocontrole é o autoconhecimento. Exatamente. Não é para a gente ter um controle da nossa vida, do nosso destino, do que a gente quer da vida? Exatamente. Primeiro a gente tem que se conhecer. Isso. E como fazer isso? Através de uma série de técnicas que eu ensino no livro. Existe uma série de questionamentos. O curso também que nós vamos oferecer aqui em Belo Horizonte, foi um curso que a gente já deu em várias cidades no Brasil, onde nós ensinamos a pessoa a fazer um processo de autorreflexão, de modo que ela possa anatomizar, fazer um desenho da própria personalidade dela, né? Então, veja bem, a gente na conscienciologia, que é a ciência que está estudando a base dessa autenticidade consciencial, ela não considera só a pessoa humana, mas sim, por exemplo, uma série de outras realidades que nós temos. Um exemplo, as energias, que é o que as pessoas chamam de aura, de egrégora, de psicosfera. Então, veja bem, quando a gente mente, quando a gente é hipócrita ou esconde alguma coisa, isso fica dentro da gente, mas as nossas energias, aquilo vaza, há uma exteriorização disso. Então, veja bem, quem é mais sensível, tem uma sensibilidade energética, pode detectar um mentiroso através desse parapsiquismo, através dessa sensibilidade. Então, veja, a autenticidade consciencial, ela não é apenas você conhecer apenas a vida humana materialista, mas sim tudo que envolve o parapsiquismo, as energias e outras dimensões. Então, é um estudo muito mais profundo, por exemplo, do que é feito na própria psicologia, em outras áreas que considera apenas a vida humana, né? A gente procura dar uma abordagem diferenciada, mais abrangente nesse caso. Mas aí a gente consegue definir com a conscienciologia diversos tipos diferentes de pessoas? Consegue, sim. Então, é possível você fazer uma categorização dessas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que são muito mais extrovertidas, mais abertas, têm essa energia mais solta, né? Então, elas querem evoluir, querem amadurecer. Outras estão estacionadas em questões pessoais, questões familiares, conflitos. Uma coisa, por exemplo, que eu acabei descobrindo, estudando muito nesse livro, é a questão do segredo. Muitas pessoas permanecem muito presas a segredos. E esses segredos criam conflitos que vão intoxicando energeticamente a vida dessas pessoas. E é importante que elas possam trabalhar com isso, procurar se tratar, se resolver para se pacificar, de modo que a vida dela flua, ela não fica presa com isso. Isso às vezes envolve ela, um casamento, uma vida conjugal, às vezes a família, às vezes a relação de trabalho. Então, a saúde, exatamente. Então a gente vê o quanto essas energias e quanto essa postura consciencial pode desencalacrar, fazer o desenvolvimento de toda uma vida de uma pessoa e colocar ela no trilho, naquela programação de vida a qual ela veio fazer aqui. Todos nós temos uma missão a cumprir aqui, né? Então, na medida em que a gente começa a ser mais autêntico com a gente mesmo, a gente começa a se alinhar mais a essa missão de vida e se sentir mais seguro, mais confiante com o que a gente tem aqui
e colocar em movimento mais os nossos talentos, a nossa vida. Antônio, mas você já percebeu que existem algumas pessoas, porque nós estamos falando do segredo, né, e às vezes as pessoas, né, assim, se fecham por conta desse segredo. Mas existem também, você já deve ter deparado com pessoas desse tipo também, pessoas que têm segredos, que têm tristezas profundas ou que têm uma vida difícil, cheia de problema, mas que usa, às vezes, assim, o ser engraçado, sabe? Estar sempre fazendo piada, por exemplo, para esconder, para mascarar realmente a vida. Exatamente. A vida real. Isso é uma válvula de escape, é uma espécie de um mecanismo que a pessoa criou para criar um belo disfarce, né? Como disfarçar uma pessoa triste? Fazendo uma máscara de uma pessoa feliz, extrovertida, animada. Só que a energia não mente, e você chega perto dela, você começa a sentir que algo não vai bem, né? Então, a ideia é que essa própria pessoa possa a cair numa realidade pessoal mais séria, ela começar a ver que ela tem um problema, uma questão que ela precisa trabalhar, e que essa extroversão, essa caricatura que ela faz dela mesma, é uma falsa imagem que ela está criando dela mesma. E isso não leva a nada, é importante ela poder superar isso com o tempo, né? E enfrentar essa condição. Sim. Realmente, veja bem, quanto a gente gasta para agradar os outros, manter uma fachada, um status social, quanto tempo, energia, esforço são desperdiçados com isso. A autenticidade, ela visa colocar as coisas às claras. De primeiro lugar, de você com você mesmo. Você fazer uma imagem real de você, sem você criar distorções da sua imagem. Em segundo lugar, você perante as outras pessoas. Só que o perante os outros, é importante a gente deixar claro que assim, ser autêntico com o outro não é destratar a outra pessoa, não é fazer de qualquer jeito, você comunicar coisas de qualquer jeito, mas com respeito, com cordialidade, com bom humor. E isso é um grande desafio que a gente coloca no livro, que é juntar a autenticidade com a ética ou com a cosmoética, que é saber as pessoas se relacionarem bem umas com as outras, mas com sinceridade, né? Por que as pessoas mentem? Porque elas muitas vezes não têm ética ou não têm condições de maturidade para lidar de uma forma honesta, sincera umas com as outras. Por isso que se cria essa fachada da mentira, da hipocrisia social. E quando é que a gente consegue, quando é que o ser humano consegue desenvolver essa autenticidade ou desenvolve essa muleta aí que usa, essa máscara, na criança, no desenvolvimento da criança, do adolescente, ou isso já é uma coisa que a gente vai vivendo, apanhando? As crianças, elas são naturalmente mais espontâneas, elas são naturalmente menos condicionadas, digamos assim. Mas certo? a gente, por exemplo, a gente sabe que a criança, até os 7 anos, ela está tendo a formação da personalidade, né? Certo. Que a partir daí ela já segue com a personalidade que ela formou e vai desenvolvendo isso. Por aí. Mas a autenticidade, ou não, ou a máscara, né? A gente consegue desenvolver isso na infância? A gente consegue conduzir a criança ou adolescente também para essa autenticidade? Sim, mas é muito mais do que isso, é uma questão consciencial. Às vezes não vem desta vida humana, às vezes vem de vidas anteriores. Nós hoje somos o resultado de um acúmulo de experiências anteriores. Nós não começamos nessa vida aqui, nós temos uma memória muito mais antiga e nós já trazemos tendências do nosso passado, então, exatamente. Nós somos uma espécie de uma repetição, uma reprise da nossa própria realidade. Mudamos muito pouco. Quando começa a autenticidade, que foi a sua pergunta? Eu acho que é quando a pessoa ela perde a paciência com ela mesma. Eu não quero mais ser assim, eu quero mudar. Então, a proposta do meu livro ele foi feito para pessoas que querem mudar a si próprias. Sim. Se a pessoa está acomodada com a vida dela, está achando que está tudo muito bem, está no bem bom, é melhor não ler o meu livro. O meu livro ele foi feito para pessoas que querem mudar a sua vida para melhor. Ou seja, elas querem fazer uma renovação de dentro para fora. Não cobrar que os outros mudem, mas sim ela começar a mudar ela dentro dela mesmo e isso naturalmente começar a desencadear uma série de mudanças para fora. Sim, isso então, é um vício que muita gente tem, né? A culpa é sempre do outro, né? Vamos começar a não também alimentar autoculpas, mas mudar essa palavra de culpa para responsabilidade. Vamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações, né? Então, a proposta do livro é ele ser justamente um desafio. O livro ele é formado por perguntas, há uma série de testes que vão fazer com que a pessoa possa, depois da leitura, chegar a conclusões muito claras a respeito da própria realidade dela mesma, do leitor, da leitora. Mas esse livro é voltado para
para todo mundo, população de uma forma geral, não é livro técnico. Não, ele tem termos que são usados pela Conscienciologia, mas todos os termos são muito bem explicados, temos o glossário também, então é um livro que pode ser facilmente lido e absorvido pelos leitores. O que é detalhismo, que eu estou vendo aqui? Detalhismo é uma capacidade que algumas pessoas têm de reparar em pequenos detalhes. Então, é uma habilidade, é um olhar clínico. Esse é o detalhismo. Então, nós precisamos ter o detalhismo conosco mesmo para a gente começar a olhar pequenas coisas na nossa vida que mostram grandes tendências, grandes coisas. Às vezes, uma forma de você se vestir, uma forma de você falar, às vezes a forma que você tem de escrever. Tudo isso são detalhes, mas eles mostram a sua personalidade, a sua consciência como um todo. Então, isso é o detalhismo. Mas a gente consegue ter essa transformação de vida, porque isso é uma transformação, não é? É. A gente consegue ter essa transformação, assim, num estalo? Ó, não quero mais, vou mudar e pronto. Ou é um processo? Isso tudo é um processo, às vezes um ciclo. É um ciclo, é um processo que a gente chama de reciclagem intraconsciencial. Então, isso se dá em etapas, isso se dá em camadas. É como se você fosse uma cebola que você vai descascando a sua personalidade até chegar no núcleo, no core, na essência da personalidade. Então, isso é um processo gradativo que, dependendo da vontade, da dedicação que a pessoa tem, ela consegue acelerar isso mais ou menos. Às vezes ela já tem um rabo preso, digamos, compromissos com a vida, uma série de coisas que vão dificultar. Outras vezes não. Então, depende muito de cada caso. O importante é a pessoa motivada começar esse processo. Porque ele não inicia nessa vida, ele não termina nessa vida, ele inicia-se agora, mas ele continua em outras experiências também no futuro. O importante é a gente dar o primeiro passo. Como já dizia Confúcio, né? Toda caminhada começa pelo primeiro passo. Então essa é a proposta aqui, a pessoa começar a mudar as coisas a partir de já, a partir de hoje, agora. E isso depende da nossa vontade. Mas qual que é o momento mais difícil? É o primeiro passo? É dar o primeiro passo? É esse que é o mais difícil? Não, ou eu o diria processo que às é vezes a manutenção dessa caminhada. É você fazer a manutenção dessa caminhada de renovações e de mudanças. Dar o primeiro passo, por exemplo, você vai começar uma dieta, você vai começar um sistema de exercício físico, você vai mudar uma série de hábitos. Na primeira semana, na segunda, a gente começa, mas depois começam a vir as dificuldades, a manutenção disso tudo. Então, esse primeiro passo, ele é importantíssimo, porque senão a gente fica de braços cruzados e nada acontece. Mas a manutenção, a motivação que é necessária para a manutenção disso é fundamental, né? Manter a continuidade, o dia a dia, estar aqui todo dia, manter um ritmo. Então, isso é muito importante para a nossa vida. As pessoas, elas cedem muito facilmente a qualquer obstáculo. Ah, não posso porque não tenho dinheiro, não vai dar tempo, hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, não vou sair, entendeu? Então, aí nós começamos a colocar novamente para fora desculpas de questões que são nossas internas. E a ideia da autenticidade é a gente voltar o nosso olhar cada vez mais para dentro da gente, né? Pois é, mas por onde começar? Esse que é o problema, né? Eu começo com o quê? Com a busca da qualidade de vida, às vezes de buscar fazer um exercício físico, emagrecer se eu estou acima do peso, ou procurar pedir perdão para quem precisa, ou começo por uma leitura direcionada, ou vou buscar caminhos profissionais. Por onde começar? O mais importante é a pessoa começar a ver quais são as insatisfações, as lacunas que ela possui na vida dela. Aquilo que ela sente falta de. É aquilo que falta ela fazer. Muitas pessoas têm um senso interno de que elas têm uma missão a fazer aqui nessa vida e elas se sentem deslocadas. Às vezes na profissão errada, às vezes numa situação errada, numa situação que ela não se sente à vontade. Então, ela precisa começar a identificar nela quais são as características que ela tem nela, os talentos, os atributos, os potenciais, os módulos de inteligência que estão subutilizados. Ela não coloca aquele em movimento. É como se você tivesse um supercomputador e utilizasse aquilo só para jogar um joguinho simples. Então, isso a pessoa se sente em subnível. Ela se sente abaixo da capacidade potencial dela. Quer dizer, está faltando autenticidade, ela não está se conhecendo muito bem. E não está colocando em movimento esses talentos, entende? Então a ideia justamente começa por aí, pelas insatisfações, por essas lacunas. Isso vai sinalizar o veio, o caminho por onde vão começar essas transformações todas. Tony, a gente tem aqui toda quarta-feira uma coluna com uma coach que ela fala para a gente do caminho do sucesso. Quais são os caminhos que a gente tem que seguir
né, para ter sucesso. E o primeiro deles é o autoconhecimento, como a gente, né, estava dizendo. Mas anteontem, né, hoje é sexta, anteontem a gente estava conversando e ela disse da importância da gente parar, ter coragem também de parar, porque a vida da gente é muito estressante, é uma vida muito corrida e a gente não tem esse tempo, às vezes, de fazer essa avaliação da gente, né? Assim, meu Deus, o que está faltando para mim? A primeira coisa que está faltando é parar, não é? Eu concordo. Esse é o primeiro momento. Mas ainda é possível fazer isso, ter esse tempo para essa meditação, ter esse tempo para esse autoconhecimento e pela busca dessa autenticidade? Porque a gente tem uma vida muito atribulada, são muitas tarefas, muita coisa para fazer, um trânsito louco que a gente tem que pegar. Como que a gente consegue chegar nessa autenticidade? Antes você havia dado o exemplo da pessoa que é extrovertida e tudo, e que no fundo tem questões. Muitas vezes a pessoa ela se enche de trabalho, se enche de obrigações e ocupações justamente para não se enfrentar. Então, quando ela chega em casa e está tudo sozinho, quieto, barulho, o que ela faz? Ela liga uma televisão, vai no telefone, vai na internet, porque ela muitas vezes ela não se suporta, a energia dela mesma, ela não aguenta. Isso é comum? É muito comum. Então, veja, isso mostra que está faltando justamente esse espaço, que é o que eu chamo no livro, a câmara de autorreflexão, que é um ambiente que você pode ter na sua casa, um quarto, um horário, uma rotina, em que você vai fazer essa autorreflexão. Nós não temos o hábito de refletir, de parar para pensar nas ações, de planejar nossa vida, nós simplesmente vamos vivendo a vida. Então, esse movimento ele é muito importante na conquista da autenticidade consciencial. Sim. Saber parar, mas parar para refletir sobre a nossa vida e a nossa própria consciência. Sim. E o que mais que temos no livro, então? Porque nós já falamos tanta coisa aqui, né? Que eu nem sei se está no livro, mas aqui a gente tem muita coisa. Eu vejo que tem muitos termos também, não é isso? Que eu estou vendo aqui. A falsificologia. Opa! Que isso? Falsificologia é um termo que eu criei para explicar a quantidade de coisas, inclusive objetos que nós temos, produtos no mercado que são falsos, né? Você vê, hoje nós temos na televisão, na mídia, muito mais informações, notícias que falam sobre falcatrua, corrupção, mentira, entendeu? Pirataria. Então, o nosso mundo ainda é muito falso. A falsificologia predomina sobre a autenticologia, que é o contrário. Então, a gente precisa começar a pensar no contrário também. Se a gente quer melhorar, aperfeiçoar, crescer, então a gente tem que estudar o lado ruim para a gente poder entender, mas também o lado bom, que é o que a gente quer, que é a autenticidade ética, ou cosmoética, coletiva, né? Então, a falsificologia seria isso, seria o estudo da falsificação, das falsificações. Aqui tem a comunicologia, que aí você lista aqui 30 exemplos de falsificações no campo da comunicação, por exemplo. Então, eu estou vendo um monte de coisa aqui, denúncia falsa, declaração falsa. O que você quis dizer com isso? Isso é o seguinte, a pessoa, nesse capítulo, ela vai poder estudar, avaliar nela mesma como é que é a qualidade da comunicação que ela tem. Então, por exemplo, você é uma comunicadora pela sua profissão. Através desse capítulo é possível avaliar como essa comunicação se dá do ponto de vista da autenticidade. Se a gente utiliza muitas mentirazinhas brancas, mentiras sociais, na nossa fala, na nossa expressão do cotidiano. Então, são testes que tem no livro, existem dezenas de testes. Estou vendo vários aqui, de consumismo, personologia, rede, não é isso? Isso. Tem saúde, então são vários. Quer dizer, é um livro para ler aos poucos, né? E lendo e digerindo. Isso, ele é uma espécie de guia, né? É um teste que é auto-aplicado como um guia para a pessoa poder ir se descobrindo e chegando a conclusões sobre a própria vida dela. Que aula, né? Foi uma aula, não foi? Muito bom. Então está aí, lançamento Autenticidade Consciencial, dia 7 de junho, hoje, às 20 horas, na livraria FENAC do BH Shopping. Está aqui o livro. E dia 8 de junho, amanhã, não é isso? Sábado? Isso. Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, às 10 horas, de 10 ao meio-dia, na Praça da Liberdade. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, quem quiser comprar o livro... Na livraria, no lançamento, nós faremos um sorteio, inclusive, nesses lançamentos, né? Quem quiser participar lá vai estar concorrendo a um livro. Muito bom. Tá bom?
Tony, queria agradecer a sua presença, foi muito bacana, foi uma aula muito bacana de autoconhecimento, dá uma chacoalhada em todo mundo, né? Pois é, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e também agradeço os telespectadores. Muito bom, é muito legal, gente. Aqui ao vivo a gente consegue perceber uma energia muito diferente, né? Da energia que vocês conseguem captar aí pela televisão, mas foi uma energia muito bacana, eu gostei muito. Muito obrigado. Obrigada, viu, Obrigado. pela sua participação, Tony. Obrigado.